Eu sou uma pessoa produtiva e motivada, que realiza as minhas tarefas com eficiência e qualidade. Eu tenho um propósito claro e definido, que me orienta e me inspira a agir em direção a meus objetivos. Eu priorizo as minhas atividades de acordo com a sua importância e urgência, e não deixo nada para depois. Eu me planejo e me organizo para ter mais controle e tranquilidade sobre o meu tempo e os meus recursos. Eu me comprometo e me responsabilizo pelas minhas ações e pelos meus resultados. Eu me desafio e me supero a cada dia, buscando sempre me aprimorar e me desenvolver. Eu me recompenso e me celebro pelas minhas conquistas e pelo meu progresso. Eu me perdoo e me compreendo pelos meus erros e pelas minhas falhas, e aprendo com eles. Eu me divirto e me relaxo nos meus momentos de lazer e de descanso, sem culpa ou ansiedade. Eu me respeito e me valorizo pelas minhas qualidades e pelas minhas habilidades, e reconheço o meu valor. Eu tenho uma mente focada e determinada, que não se distrai nem se desvia do meu caminho. Eu tenho uma atitude positiva e otimista, que não se abala nem se desanima diante das dificuldades. Eu tenho uma energia vital e renovada, que me impulsiona e me sustenta durante o meu dia. Eu tenho uma saúde física e mental, que me permite ter mais disposição e bem-estar. Eu tenho uma alimentação saudável e equilibrada, que me nutre e me fortalece. Eu tenho uma rotina de exercícios físicos e de alongamentos, que me mantém em forma e me relaxa. Eu tenho uma respiração profunda e consciente, que me acalma e me oxigena. Eu tenho uma meditação regular e constante, que me centra e me harmoniza. Eu tenho uma gratidão genuína e constante, por tudo o que eu tenho e por tudo o que eu sou. Eu tenho uma fé inabalável e uma confiança plena no meu potencial e na minha capacidade. Eu tenho uma visão ampla e aberta, que me permite enxergar novas possibilidades e oportunidades. Eu tenho uma criatividade ilimitada e uma inovação contínua, que me permitem criar soluções originais e diferenciadas. Eu tenho uma comunicação clara e assertiva, que me permite expressar as minhas ideias e os meus sentimentos de forma eficaz e respeitosa. Eu tenho uma escuta ativa e empática, que me permite compreender as necessidades e as expectativas dos outros de forma sensível e acolhedora. Eu tenho uma cooperação mútua e uma colaboração sincera, que me permitem trabalhar em equipe e compartilhar o meu conhecimento e o meu sucesso com os outros. Eu tenho uma liderança inspiradora e uma influência positiva, que me permitem conduzir e orientar os outros de forma ética e responsável. Eu tenho uma aprendizagem contínua e uma curiosidade insaciável, que me permitem buscar novos conhecimentos e novas experiências. Eu tenho uma adaptabilidade flexível e uma resiliência forte, que me permitem lidar com as mudanças e os imprevistos de forma tranquila e inteligente. Eu tenho uma coragem audaz e uma ousadia saudável, que me permitem enfrentar os meus medos e os meus riscos de forma confiante e prudente. Eu tenho uma prosperidade abundante e uma riqueza merecida, que me permitem viver com conforto e segurança e realizar os meus sonhos e os meus desejos. Eu sou uma pessoa produtiva e motivada, que realiza as minhas tarefas com eficiência e qualidade. Eu tenho um propósito claro e definido, que me orienta e me inspira a agir em direção a meus objetivos. Eu priorizo as minhas atividades de acordo com a sua importância e urgência, e não deixo nada para depois. Eu me planejo e me organizo para ter mais controle e tranquilidade sobre o meu tempo e os meus recursos. Eu me comprometo e me responsabilizo pelas minhas ações e pelos meus resultados. Eu me desafio e me supero a cada dia, buscando sempre me aprimorar e me desenvolver. Eu me recompenso e me celebro pelas minhas conquistas e pelo meu progresso. Eu me perdoo e me compreendo pelos meus erros e pelas minhas falhas, e aprendo com eles. Eu me divirto e me relaxo nos meus momentos de lazer e de descanso, sem culpa ou ansiedade. Eu me respeito e me valorizo pelas minhas qualidades e pelas minhas habilidades, e reconheço o meu valor. Eu tenho uma mente focada e determinada, que não se distrai nem se desvia do meu caminho. Eu tenho uma atitude positiva e otimista, que não se abala nem se desanima diante das dificuldades. Eu tenho uma energia vital e renovada, que me impulsiona e me sustenta durante o meu dia. Eu tenho uma saúde física e mental, que me permite ter mais disposição e bem-estar. Eu tenho uma alimentação saudável e equilibrada, que me nutre e me fortalece. Eu tenho uma rotina de exercícios físicos e de alongamentos, que me mantém em forma e me relaxa. Eu tenho uma respiração profunda e consciente, que me acalma e me oxigena. Eu tenho uma meditação regular e constante,
que me centra e me harmoniza. Eu tenho uma gratidão genuína e constante por tudo o que eu tenho e por tudo o que eu sou. Eu tenho uma fé inabalável e uma confiança plena no meu potencial e na minha capacidade. Eu tenho uma visão ampla e aberta que me permite enxergar novas possibilidades e oportunidades. Eu tenho uma criatividade ilimitada e uma inovação contínua que me permitem criar soluções originais e diferenciadas. Eu tenho uma comunicação clara e assertiva que me permite expressar as minhas ideias e os meus sentimentos de forma eficaz e respeitosa. Eu tenho uma escuta ativa e empática que me permite compreender as necessidades e as expectativas dos outros de forma sensível e acolhedora. Eu tenho uma cooperação mútua e uma colaboração sincera que me permitem trabalhar em equipe e compartilhar o meu conhecimento e o meu sucesso com os outros. Eu tenho uma liderança inspiradora e uma influência positiva que me permitem conduzir e orientar os outros de forma ética e responsável. Eu tenho uma aprendizagem contínua e uma curiosidade insaciável que me permitem buscar novos conhecimentos e novas experiências. Eu tenho uma adaptabilidade flexível e uma resiliência forte que me permitem lidar com as mudanças e os imprevistos de forma tranquila e inteligente. Eu tenho uma coragem audaz e uma ousadia saudável que me permitem enfrentar os meus medos e os meus riscos de forma confiante e prudente. Eu tenho uma prosperidade abundante e uma riqueza merecida que me permitem viver com conforto e segurança e realizar os meus sonhos e os meus desejos. Eu sou uma pessoa produtiva e motivada que realiza as minhas tarefas com eficiência e qualidade. Eu tenho um propósito claro e definido que me orienta e me inspira a agir em direção a meus objetivos. Eu priorizo as minhas atividades de acordo com a sua importância e urgência e não deixo nada para depois. Eu me planejo e me organizo para ter mais controle e tranquilidade sobre o meu tempo e os meus recursos. Eu me comprometo e me responsabilizo pelas minhas ações e pelos meus resultados. Eu me desafio e me supero a cada dia, buscando sempre me aprimorar e me desenvolver. Eu me recompenso e me celebro pelas minhas conquistas e pelo meu progresso. Eu me perdoo e me compreendo pelos meus erros e pelas minhas falhas, e aprendo com eles. Eu me divirto e me relaxo nos meus momentos de lazer e de descanso, sem culpa ou ansiedade. Eu me respeito e me valorizo pelas minhas qualidades e pelas minhas habilidades, e reconheço o meu valor. Eu tenho uma mente focada e determinada, que não se distrai nem se desvia do meu caminho. Eu tenho uma atitude positiva e otimista, que não se abala nem se desanima diante das dificuldades. Eu tenho uma energia vital e renovada, que me impulsiona e me sustenta durante o meu dia. Eu tenho uma saúde física e mental, que me permite ter mais disposição e bem-estar. Eu tenho uma alimentação saudável e equilibrada, que me nutre e me fortalece. Eu tenho uma rotina de exercícios físicos e de alongamentos, que me mantém em forma e me relaxa. Eu tenho uma respiração profunda e consciente, que me acalma e me oxigena. Eu tenho uma meditação regular e constante, que me centra e me harmoniza. Eu tenho uma gratidão genuína e constante por tudo o que eu tenho e por tudo o que eu sou. Eu tenho uma fé inabalável e uma confiança plena no meu potencial e na minha capacidade. Eu tenho uma visão ampla e aberta que me permite enxergar novas possibilidades e oportunidades. Eu tenho uma criatividade ilimitada e uma inovação contínua que me permitem criar soluções originais e diferenciadas. Eu tenho uma comunicação clara e assertiva que me permite expressar as minhas ideias e os meus sentimentos de forma eficaz e respeitosa. Eu tenho uma escuta ativa e empática que me permite compreender as necessidades e as expectativas dos outros de forma sensível e acolhedora. Eu tenho uma cooperação mútua e uma colaboração sincera que me permitem trabalhar em equipe e compartilhar o meu conhecimento e o meu sucesso com os outros. Eu tenho uma liderança inspiradora e uma influência positiva que me permitem conduzir e orientar os outros de forma ética e responsável. Eu tenho uma aprendizagem contínua e uma curiosidade insaciável que me permitem buscar novos conhecimentos e novas experiências. Eu tenho uma adaptabilidade flexível e uma resiliência forte que me permitem lidar com as mudanças e os imprevistos de forma tranquila e inteligente. Eu tenho uma coragem audaz e uma ousadia saudável que me permitem enfrentar os meus medos e os meus riscos de forma confiante e prudente. Eu tenho uma prosperidade abundante e uma riqueza merecida, que me permitem viver com conforto e segurança e realizar os meus sonhos e os meus desejos.